ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio Otacíliense, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio Otacíliense é o nosso jornal. Boa noite, amigos do jornal Correio Otacíliense. Sempre é um prazer estar com você nos nossos encontros de quinta-feira no CO Entrevista. Eu sou Elaine Leal e nós vamos bater um bate-papo aqui com uma galera bem importante, que traz um assunto muito relevante para a nossa sociedade, que é o grupo de pais e amigos dos autistas aqui da cidade de Otacílio Costa. Então, o nosso bate-papo de hoje é, sim, sobre o autismo. Vamos entender o que é o autismo, vamos entender como lidar com os autistas no nosso dia a dia, como tornar a vida deles mais ajustável à nossa vida também a deles. Então eu quero convidar você a deixar aí suas perguntas, deixar suas considerações. Quero te pedir para compartilhar essa live para que mais pessoas possam entender o tema. É um tema que todos nós estamos aprendendo todos os dias. Então, nada melhor do que nós ouvirmos pessoas que estão lidando com isso no seu dia a dia. Elas são profissionais, elas são mães, elas são amigas de autistas. Então, vamos conversar nessa noite com a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, boa noite. Vamos conversar com a psicóloga Amanda Pereira. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. E também com a Caroline. Boa noite, Caroline. Boa noite a todos. Então é isso aí, pessoal. CO Entrevista toda quinta-feira às 20 da noite, trazendo um tema relevante, seja para a nossa sociedade otaciliense, seja um tema da nossa região, para a gente bater um papo aí durante uma horinha. E hoje estamos, então, conversando sobre autismo. Antes de nós entrarmos aqui no tema, eu quero lembrar a você que nesta quinta-feira já está circulando, já começou a circular nessa quinta-feira pela manhã, o jornal Correio Otacíliense, que traz importantes notícias da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado. Então, você que não fez sua assinatura, você pode entrar em contato aqui com a redação do jornal Correio Otacíliense. Se você quiser comprar o seu exemplar, você vai encontrar nos supermercados aqui de Otacílio Costa, você vai encontrar aqui mesmo na redação do jornal, em outros pontos de vendas aqui no comércio da nossa cidade. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, muito obrigado por estar conosco e vamos então, primeiramente eu lembro que um dos meus primeiros contatos com o grupo foi quando eu fiz uma matéria, com o Vinícius, fui lá na casa de vocês para a gente falar sobre uma cartinha. Se não me falha a memória, Exato. O Vinícius escreveu uma cartinha dirigida ao prefeito da época e também aos vereadores da época. O prefeito na época era o tio Ligas e tinham outros vereadores também. Fazendo um pedido muito especial. Então, Ana, fala pra gente um pouquinho como mãe, Vamos relembrar qual foi esse pedido tão especial do Vinícius e foi daí que também começou a ideia do grupo, não é isso? Exato. A partir da carta que o Vinícius escreveu com o próprio punho, é que nós iniciamos, o grupo de pais e amigos dos autistas aqui do nosso município.
Nesse primeiro momento, decorrente de uma comemoração em nossa cidade, onde houve as solturas de fogos de artifício, e como ele tem hipersensibilidade auditiva, ou seja, incomoda muito sons altos, ele entra em crise, consequentemente, ele escreveu uma carta solicitando ao prefeito da nossa cidade que proibisse a soltura de fogos de artifício. Então, a partir desse momento, né, nós entramos em contato também com o vereador naquele momento, para que pudesse levar isso à Câmara, inclusive a carta do Vinícius, né, ao prefeito, para que assim a gente conseguisse, né, uma lei que proibisse a soltura de fogos de artifício com estampidos, ou seja, com barulho. Não é uma proibição dos fogos, né, de artifício, gente. Exato. É aquele fogo de artifício que tenha barulho. O ruído. O ruído. Isso. E a partir daí nós também começamos a movimentar um grupo, né, com a Carol, a Caroline, e a minha irmã, a Cláudia, e foi tomando mais vozes, depois veio a Amanda, o Henrique, então assim a gente conseguiu fortalecer mais o nosso grupo e, consequentemente, um dos nossos maiores objetivos que é disseminar o conhecimento para as pessoas, para que elas entendam que não é simplesmente, vamos proibir fogos, isso. No português comum, né, que não é uma frescura. Não, exatamente, porque as nossas crianças, elas sofrem com isso. O meu filho, quando há barulhos muito fortes, principalmente de fogos, ele tem uma aversão total ao ruído dos fogos. Ele entra em crises, e são crises incontroláveis. Mesmo os familiares não conseguem manter, não conseguem controlá-lo. Então, é muito triste e deixa toda a família também numa situação muito difícil e principalmente dolorosa. E a Carol já presenciou, lembra que a gente conversou, a Carol já presenciou uma dessas crises, né, Carol? Sim, foi exatamente nesse dia que foi o ápice, assim, acho que uma das maiores crises que eu presenciei, porque realmente foi muita soltura de fogos naquele dia, e foi realmente, assim, uma crise que acho que descontrolou, assim, todo mundo, assim, entra naquela crise junto com ele. Então foi onde a gente disse assim, não, chegou a hora de a gente fazer alguma coisa, chegou a hora de a gente não esperar mais pelos outros e nós começarmos a fazer alguma coisa, nem que seja com o mínimo, né, de informação ou o mínimo de movimento, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Mas aí a gente começou a fazer e foi ganhando força, a gente foi ganhando vez e voz e... Começou naquele passo de formiguinha, vamos fazer uma ação, e hoje vocês são um grupo que, graças a Deus, está ajudando a mudar a nossa sociedade. Né? Exato. Mas, então, vou pular aqui para a Amanda. Amanda, o que é o autismo? Né? Explica para a gente, porque muitos de nós não têm ideia do que é o autismo. Né? Que existem graus de autistas. Então, vai lá, explica pra gente, Amanda, psicóloga que trabalha direto com isso, também é mãe, né, de um autista, e ela pode falar aqui para nós melhor sobre isso. Então, de uma forma mais simples, para que todo mundo possa compreender o que é o autismo, né? Um assunto tão falado nos últimos tempos. O autismo nada mais é do que um transtorno neurológico, né? Então, ele é totalmente comportamental. Ele vai acarretar em alguns prejuízos ou algumas mudanças aí no desenvolvimento dessa criança. Temos que pensar que ele é dividido em níveis, né? Então, nós temos o nível 1, que é o leve, né? O nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo. Então, a criança vai apresentar alguns comportamentos diferentes do que a gente espera, né, para aquela idade. Então, por exemplo, a criança vai apresentar alguns comprometimentos na linguagem, né, na comunicação, ela vai ser verbal ou não, né? Movimentos repetitivos, estereotipados, ecolalia, as questões de socialização, então a criança vai ter muita dificuldade de socializar, né? Entre outras coisas. É importante também trazer que o autismo ele não é um transtorno único, então ele é um espectro de transtornos. Então, além dessas características mais pontuais que eu trouxe, a criança apresenta outros prejuízos, outras questões no comportamento que são observadas por nós, né? Então, por isso que nós frisamos sempre que a criança, a partir já tem estudos
que comprovam que a partir dos 4 meses a criança já dá sinal. Então, ela já apresenta alguns sinais que são compatíveis com o autismo, e aí, no decorrer do tempo, antes dos 3 anos, é interessante que se faça, né, uma avaliação até que chegue no diagnóstico. Na nossa sociedade, claro, se você souber, você tem exemplos do autismo tipo 1 que possa dar para nós? De repente, sociedade que eu digo até mundial mesmo, uma figura muito conhecida, até uma de vocês se souber disso também. Fulano já declarou que é autista. Você tem algum referencial para dar pra gente? Uma figura Existem pública? algumas pessoas que são figuras públicas, né? Nomes exatos, assim, eu não sei te trazer no momento, mas existem pessoas que hoje já conseguem com mais facilidade falar sobre o seu diagnóstico, né? Então, devido à proporção que tomou esse assunto, porque não era muito falado sobre o autismo, ele era considerado como uma esquizofrenia muito tempo atrás, né? Atualmente, devido à grande movimentação e todos os estudos que foram feitos, pessoas, jogadores de futebol, né, pintores... Eu não sei se é fato, mas eu já ouvi falar que o próprio Messi, eu não sei se é fato, né, já se declarou como um autista. Só não sei, é fato mesmo, vocês que estão mais dentro da área, né? Que grau é o... Vinícius. Então, ele é o grau 1, o leve. É o leve. É o leve. Tanto que, para nós, o diagnóstico dele veio um pouco mais tardio, porque ele não ficou naquele, como a Amanda falou, nas características clássicas, né? Então, ele teve tanto a coordenação motora quanto verbal, ele foi bem precoce. Então, antes de 1 ano, ele já conseguia caminhar bem, falava bem. Então, foi mais difícil para nós conseguirmos chegar no diagnóstico final, né, conclusivo. E o Heitor? O Heitor, ele é hoje nível 1, né, então ele foi diagnosticado com autismo moderado, porque ele não era verbal, né, o Heitor é meu filho, então há 3 anos atrás ele teve esse diagnóstico de moderado, e a partir das intervenções precoces que a gente iniciou após o diagnóstico, ele conseguiu chegar no nível 1, né, ele não deixará de ser autista, mas devemos pensar, por exemplo, que o autismo é uma linha tênue, né? Onde a criança pode ir e voltar, dependendo dos estímulos que ela tem. Então, o Heitor veio, diante de todos os estímulos que ele teve, né, com os terapeutas, ele veio para o nível 1. Nível 1. Como um pai, uma mãe, um responsável, até na escola mesmo, pode detectar um pai tem como fazer esse diagnóstico, um responsável, um diagnóstico inicial? O que ele precisa estar atento? Quero ouvir tanto as mães quanto a profissional da área. Podem falar. Eu sou sincera em falar que eu não conhecia sobre autismo, não presenciei, nunca havia presenciado. Então, a escola, naquele momento, foi um papel fundamental. A escola. Foi a escola. A escola começou a trazer, né, as características, bem como os atos do Vinícius, né? E a partir disso foi encaminhado, né, para avaliação psicológica, onde ela levantou a hipótese diagnóstica e foi concluído, né, firmado pelo neurologista. Eu acredito também que, né, pela minha passagem como mãe, né, não só como profissional, a escola tem um papel fundamental, obviamente, né? Então, pode ser que muitas vezes nós, como pais, eu, saindo do meu papel um pouquinho de profissional, falando como mãe, não consegui identificar no primeiro momento os sinais que o Heitor me dava, né? Então, a escola foi o que me deu um start, assim. Então, pode ser aquele choro excessivo da criança, né, dentro do ambiente escolar, não conseguir socializar com as outras crianças, né? Os rituais de rotina, por exemplo, sair da rotina incomoda, né? Muitos autistas, não são todos, mas alguns, a grande maioria, né? Não ser verbal, então precisar um pouquinho mais de auxílio, a professora identifica que essa criança precisa um pouquinho mais de auxílio, então ficar atento nas questões de alimentação, porque crianças com autismo têm seletividade alimentar, né? Tem vários aspectos aí que a gente pode estar identificando, os professores e nós pais, né? Os pais, às vezes, têm esse receio, né? Por falta também de informação, né? Que não são culpados como por Ana isso, falou, normal. Eu não conhecia, eu nunca tinha tido contato.
Eu também já fui, né? Já passei por Sim, esse processo. claro. Eu não sabia o que era autismo até ter o diagnóstico do Heitor, então Sim. eu ainda não era formada. Então foi bem difícil para mim. Entretanto, eu não me culpo por isso, né? Claro. E depois disso eu fui me informar mais. Então, ficar atento a esses sinais. E os professores hoje têm esse feeling, né? Então, como a escola abrange muito esse público atualmente, os professores têm se capacitado, têm buscado, né? E aí eles conseguem identificar isso e chamar os pais, conversar, enfim. Nós vamos falar então daqui a pouquinho sobre essa questão da inclusão na escola, né? Uhum. Achei o papel da escola então fundamental, né? Papel importantíssimo. A gente vai falar sobre inclusão na escola, a gente vai falar sobre inclusão na sociedade, mas eu quero partir aqui para Carol, né? Carol, alguém da tua família é autista? Não. 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 Então, inicialmente, vamos colocar grosso modo, você não teria o porquê se envolver nessa grande batalha, que é uma batalha por uma mudança social, né? Exato. Então, segura que eu vou fazer a pergunta e tu segura a resposta. Por que entrar nessa luta? Por que continuar nessa luta? E onde vocês querem chegar, né? Onde vocês querem chegar, mas deixa eu dar um oi aqui para a galera que está com a gente. Então, pessoal, obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aí com a gente, acompanhando esse tema tão importante que é falarmos sobre o autismo. Lembrando que nós estamos batendo um papo com o grupo de pais e amigos dos autistas aqui da cidade de Otacílio Costa, que já conseguiram bastante mudanças na nossa sociedade para tornar a vida dos nossos semelhantes uma vida melhor, né? Uma vida justa aqui entre todos nós que temos direitos e deveres. Então, deixa eu dar uma boa noite aí para você que assiste com a gente, para Marli, para Maria Caroline, para o Iago Assinck, um beijo, Iago, um querido, está sempre aqui com a gente, Patrick Marquesotti, Jerusa, Alisson, Fernanda Freitas, Salvelina, dando uma boa noite aqui, Tatiane Velho, dando boa noite, Isaías Couto, Thalia, Ana Rúbia, um abraço, Ana, mãe da Amabile, né? Uma linda. Jerusa aplaudindo aqui o tema. Isso, a Ana Rúbia está falando aqui, o Messi, jogador, confirmou aqui pra gente. A Silvia Pereira Costa, dando aqui joia pra gente, uma boa noite. Cleide Coelho assistindo. Gente, Fernando Andrade dando uma boa noite. Soraya falando aqui, que orgulho tenho dessas meninas. Sou feliz em fazer parte desse grupo. Coração de Ouro. Quem é a Soraya aí, gente? A Soraya faz parte do nosso grupo também. Faz parte com vocês. Quantas pessoas hoje no grupo? Nós somos em 5 pessoas, né? 5 pessoas. Grupo aberto a mais integrantes? Como é que é isso? Como é que fazer parte? Eu já soltei outra pergunta, mas ela ainda tem que responder a dela, né? Mas só para a gente não perder o gancho, como é que faz para fazer parte do grupo? É aberto? Como é que vocês estão fazendo nessa questão de filiação, se é assim que se pode chamar? O grupo com certeza é aberto para todos, então todos que tenham interesse em ajudar e contribuir, a porta está aberta para todos, não só inclusive para quem está pela luta do autismo, mas Sim. por outras lutas também. Então é o que a gente sempre falou, o nosso grupo não tem fronteiras. Sim. Mas claro, nós temos o grupo organizador, né? Aquele que pensa estrategicamente, Claro. aquele que pensa nas ações, mas a gente aceita opiniões, sugestões. E quem quiser, né, está disponível a ajudar, assim como a gente já tem várias pessoas aí que estão apoiando a causa com a gente. Aproveita e já emenda na... Então, claro, inicialmente por conta do Vinícius, Sim. né, eu tenho convívio com ele desde bebê, então o meu amor por ele nem sei explicar, então Sim. com certeza a luta por ele também. E por todas as outras crianças e outras lutas, a gente sempre procura estar ajudando ao próximo. Claro. Ou estar batalhando por outras causas. Então, eu costumo pegar essas causas para mim também. Gosta dessas Gosto. causas Então, para tornar uma sociedade melhor, né? Então, se eu posso contribuir, se o que eu fizer vai tornar lá na frente um mundo melhor, então eu estou apoiando e estou fazendo o que eu posso. Falando em apoiando, quem são os apoiadores hoje
do Grupo de Pais e Autistas aqui de Otacílio Costa. Eu sei que vocês já estiveram até em algumas entidades, dando palestras. Se vocês estão abertos a outros convites para palestrar sobre o assunto, vamos tocar nesse ponto. Pode. Fique à vontade. Né, então, inclusive, né, o Correio, né, que abriu essas portas inicialmente para nós, então nós somos muito agradecidos, né, iniciou tudo aqui. Temos também o apoio do vereador Henrique, o qual está nos ajudando frente à Câmara, com leis que possam, né, oficializar todas essas ações as quais nós estamos inseridas e lutando. O Rotary, recentemente nós estivemos lá em uma reunião, então estamos com algumas ações a quais nós ainda temos que desenvolver junto a eles, para que eles também possam estar nos apoiando mais. Tem mais. E o CDL? O CDL, inclusive também o CDL está nos ajudando. Antes de o vereador Henrique colocar a lei, a qual foi aprovada, nós fomos conversar diretamente com o CDL, né, na figura da Cris, que também nos recebeu muito bem, nos ajudou, né, e está nos apoiando, está nos ajudando também. Certo. Mais alguém, vocês lembram aí? Não, são esses a princípio, né? Mas estamos abertos enquanto grupo, né, para mais apoiadores. Então, esses inicialmente foram os primeiros apoiadores, vocês, né? O Rotary, o CDL. Então, nós temos grandes parceiros até o momento e queremos muito mais, porque a causa, assim, ela é para se expandir. Então, para trazer informação, é para proporcionar para as nossas pessoas com autismo aqui no nosso município uma qualidade de vida melhor, dentro do que já é bom aqui, né? Sim, só melhorar. afinar um pouquinho mais. Até me permite. Pode. Claro que também nos ajudou, né? Nos recebendo também foi a Pai de Lages, né? Onde foram emitidas as carteirinhas dos nossos filhos. Então, eles também tiveram e têm um papel fundamental, porque hoje, para a emissão das carteirinhas, o qual vai ser depois explanado melhor, é por intermédio deles. Então, eles também nos receberam muito bem. Sim. Assim como também a Pai daqui de Otacílio, né? Inclusive, a outra live que a gente esteve aqui, o Lucas participou junto com a gente, mas eles somente não atendem por essa questão da carteirinha devido a alguns recursos que a Pai precisa ter a mais. Então, a Pai de Lages, né, ela é um pouco maior, então ela dispõe desses recursos. Mas também é um grande apoiador nosso, a Pai daqui de Otacílio. Todos trabalhando juntos por uma causa nobre, né, por uma causa tão importante. Palestra, vocês estão abertas a dar palestras, a estarem em escolas, empresas, como é que funciona isso? Eu tenho uma grande vontade, né, então, com as meninas, a gente já recebeu convites do Rotary, por exemplo. Nós temos que estruturar isso ainda. O Rotary nos convidou para realizar uma palestra onde vai ser aberto. Então, como a pandemia está se encaminhando aí para uma reta final, nós não temos mais casos ativos na cidade, né? Então, vai ser possível abrir para mais pessoas, não só para o pessoal do Rotary, né? Então, para as escolas também, acho que é bem importante. Já tivemos aí um retorno do Fátima lá, a escola no Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima já abriu as portas, né? Nos convidou e lá sempre muito bem recebidas. E outras escolas também, quem quiser, né? E quando for possível, nós estamos abertos aí para apresentar o nosso grupo, para fazer palestras também. Então, fica aí o nosso... Porque um dos nossos maiores objetivos é disseminar o conhecimento sobre o autismo. Exatamente para conseguir ter essa inclusão de igualdade das nossas crianças com autismo. Tocando em escola, né? A Ana falou da importância da escola, né? Foi o olhar de um educador ou de um gestor, enfim, de alguém lá na escola que te alertou para você poder começar a fazer toda aquela... não sei se fala tratamento, mas todo aquele tratamento com Vinícius. Né? E depois até quero que a Amanda pontue quais são esses tratamentos, quais são esses profissionais que eles precisam estar sempre incluídos para poder cada vez mais melhorar, né? Vamos botar assim. Então, vamos falar do espaço escolar. Como está hoje
a essa inclusão no espaço escolar? Podem falar como mãe, como profissional? Eu, como mãe, como já falei inicialmente, foi esse olhar, como você pontuou bem, foi o olhar da escola, né? Então, papel fundamental. E o meu filho, por exemplo, ele tem também atendimento fora o horário normal dele, Sim. né? Ele tem um atendimento que é do AEE, que é o Explica pra atendimento... Desculpa, eu vou... Tá, A mas gente vai lembrar. AEE, eu até vi que tem uma professora dele que tá aqui na aqui. live. Se ela puder passar para nós, é importante que as pessoas saibam. Sim. Então, e a escola onde o meu filho está inserido, eu só tenho a agradecer, porque ele tem esse atendimento especializado. Também, havendo diagnóstico, tem direito ao segundo professor, um professor Ótimo. auxiliar que vai estar ajudando. Eu tenho contato com a escola, com a diretora, com todos os profissionais ali que atendem, que trabalham com ele. E, assim, são muito receptivos. Então, assim, é importante, mas é importante que os pais estejam juntos, que sejam um apoiador, que seja... É uma cooperação pai-escola, Exatamente, escola-pai. exatamente. Não é só, toma aí meu filho. Não, né? não. E eles trazem. E o que eles trazem para nós é pelo bem, é a favor do Sim. nosso filho, é para desenvolvê-lo melhor, para estimulá-lo melhor. Então, assim, é muito importante. É importante que os pais estejam abertos para ouvir a escola, para ouvir os profissionais Sim. que estão com eles e que sim, estão tendo um treinamento especificado, um treinamento mais voltado para a área de autismo na educação, que pode sim estar contribuindo para a educação dos nossos filhos. Olha só, a Gisele de Oliveira falando aqui, boa noite, sou de Blumenau, irmã da Soraya, tenho um filho autista, adorei o tema, né? Tema importante, chegando lá em Blumenau, gente. Um beijo, obrigada pela audiência, tá bom, Gisele? Amanda, fala pra gente um pouquinho dessa rotina, né, de médicos, profissionais. Qual é? Um pai, como a Ana falou, né, olha, e você também falou, eu não estava esperando, eu não sabia, eu não estava esperando, eu não tinha nenhum contato. Então, eu acredito que, inicialmente, dá um choque. Né? Inicialmente, nossa, o que eu vou fazer? Ouço o que o professor está falando, ouço o que o especialista está falando, ou entro no mundo da negação, né? Ah, não é isso, não é isso. A negação de um responsável vai servir para quê? Vamos pensar primeiro nos passos, né? Sim. Até se chegar ao diagnóstico e pós-diagnóstico. Então, a criança já apresenta sinais lá nos seus 4, 5, 6 meses e o diagnóstico ele é precoce muitas vezes, então antes dos 3 anos, 1 ano e meio, né, 1 ano e 3 meses, 3 meses já dá para fechar um diagnóstico aí, né? Então o que a gente orienta é que os pais, quando perceberem que algo está diferente, por exemplo, no desenvolvimento que não é esperado para aquela idade, que eles procurem um profissional, né, para fazer uma avaliação, levantar uma hipótese diagnóstica. Quem é esse profissional? Psicólogo. Psicólogo. Eu. Mas que procure um psicólogo para fazer essa avaliação. E aí, se o psicólogo levantar essa hipótese diagnóstica, né, encaminha direto para o neuro. Então, tem os psiquiatras infantis que fecham diagnósticos, né, neuropediatras, tá, especializados, né, nessa área, pediatras infantis que são especializados, né, também nessa área, podem fechar diagnóstico, psiquiatra, eu já falei, né? Sim. E aí, então, quem fecha são eles. Nós levantamos a hipótese. A hipótese. É o primeiro contato, né? É o primeiro contato. E aí, me responde isso. A negação, né? Eu já conversei com alguns pais e eu sei que, inicialmente, a pessoa... É um baque, enfim. Mas a negação vai levar ao quê? Ah, não é isso. Talvez o professor teve um olhar errado. Vai levar ao quê? Então, né, esse é um processo natural dos pais. Então,
Um luto? É um luto. Eu estava pensando antes de vir para cá, né, nessa fala, nessa questão, porque é um assunto muito delicado, Sim. né? Eu jamais vou esquecer de momentos e falas de uma das minhas orientadoras em épocas de faculdade, que foi, ela hoje é referência, né, a Vivian de Oliveira, ela é referência em autismo na nossa, né, em Lages, na região. Então, ela sempre dizia assim, nas palestras. E isso eu levo porque é uma verdade real, né? Então, assim, os pais perdem, idealizam, né, na verdade, um filho por 9 meses. E aí, o filho ideal, e logo após um diagnóstico, vem um filho real. Sim. E vem o luto. Então, os pais passam por esse processo de luto, e nesse processo de luto, muitas vezes, vem a negação. Mas é algo natural deles, né? Porque vamos pensar que... Não deve haver um julgamento da sociedade nessa hora, Não, né? acredito que daí vem o nosso papel enquanto profissional, seja psicólogo ou qualquer outro profissional que vá fazer parte, né, do convívio dessa família. Sim. Então, acolher esses pais, né, ter esse olhar mais cuidadoso, fazer uma escuta qualificada, né, com muito cuidado, muito carinho. Eu, enquanto profissional, né, psicóloga, os pais que me acompanham sabem que eu trabalho sempre com a base. Então, vamos pensar que os pais são a base, né? E como que eu vou deixar esses pais de lado? Claro, obviamente, os filhos são o meu foco principal. Mas os pais estão em sofrimento. Sim. Né? Obviamente que eu não vou fazer uma terapia, né? Mas eu faço orientações, eu acolho esses pais, eu passo ali 1, 2 horas, me disponibilizo via WhatsApp, por exemplo, enfim, né? Então, eu também trabalho com os pais e encaminho eles para outros profissionais, porque os pais precisam de cuidados. A gente está falando dos filhos, mas os pais também precisam ser alvo não da crítica, né? Nossa crítica como sociedade, mas também de um olhar com respeito. Exatamente. E buscando entender o luto daquele pai. Porque é muito novo para eles, né? O autismo vem como uma enxurrada de informações. Sim. E agora? O que eu vou fazer? E o meu filho, né? O que espera ele no futuro? Como vai ser nessa sociedade? Sem mim, algo do tipo. Exatamente. Também, né? E aí vem, né, as mudanças aí no ambiente familiar. Nós vamos falar de questões financeiras. Sim. Né? Então a gente tem que... Eu tô aqui, ó. O bate-papo vai se estendendo. Mas vou aumentar essa questão financeira, mas eu quero que a gente então pontue as conquistas do grupo e a gente parte para essa área aí. As conquistas, né? De uma cartinha do Vinícius, né? Se você não pegou no início, depois volta lá na live que você vai entender. De uma cartinha do Vinícius a conquistas tão significativas, né, para toda a sociedade. Quais são essas conquistas, meninas? Então, a nossa primeira conquista foi ganhar espaço no meio da comunicação. Sim. Através de vocês, através das nossas redes sociais, onde a gente percebe que as pessoas nos procuram hoje. Que legal. Seja pela rede social ou até pessoalmente, já conhecendo a gente, pedindo nosso contato, para tirar dúvidas, para pedir encaminhamentos, para, olha, eu tô percebendo isso, será que é? Então, assim, com certeza esse espaço que a gente ganhou já foi uma grande conquista. Visibilidade. Exato. O segundo grande passo, com certeza, o apoio do Henrique, né? Temos um vídeo, senão eu esqueço, gente. Temos um vídeo, o nosso ajudante ali, o homem da tecnologia, já pode preparar o vídeo. Certamente ele tem sido uma peça fundamental dentre todos os nossos apoiadores, onde ele abraçou a causa, nos procurou e levou, né, para a Câmara de Vereadores o pedido de lei, e ela foi aprovada. Vamos dar colinha aí. Bom, a gente vai dar uma lidinha aqui. Então, ela foi aprovada. O número dela é 2854, 2001, e ela foi publicada em 22 de julho de 2021. Então, essa foi uma das grandes conquistas e o que ela é, né? O que é isso? Então, ela é onde nos levou a fazer o contato com o CDL, ganhar a parceria deles também, onde ela traz o direito... me fugiu a palavra. Então, nós vamos colaborar. Então, assim, essa lei, o que ela garante para as pessoas com autismo, né? A vaga prioritária nos estabelecimentos. Então, os comerciantes, após isso, né, agora já com a lei aprovada, nós vamos estar indo nos comércios daqui a alguns dias.
Ainda tem algumas coisas para serem feitas. Sim. E aí nós vamos distribuir os adesivos com o símbolo do autismo, onde o comerciante pode comprar esse adesivo, né? E colar na sua placa de Mostra a preferencial. máscara, que já dá pra dar uma... Deixa eu ver se dá para ver bem aqui. Esse direito de prioridade, Não né? sei se dá pra ver bem, mas vai mostrando aí. Ele abrange todo comércio público, privado, vagas de estacionamentos. Então, hoje já existe algumas preferências, mas Sim. além daquelas tradicionais, agora vai incluir a do autista. E por que é tão importante essa prioridade, gente? Explica pra gente que ninguém aqui quer favoritismo, né, gente? Exato. Não é isso. Mas Exato. tem um porquê de ser tão importante essa lei. Então vamos pensar que a criança com autismo tem a hipo e a hipersensibilidade. Então, devido aos ruídos externos, né, ou ao muito tempo de espera em uma fila, a criança pode ficar mais agitada e é onde pode desencadear aí uma crise. Então, como o autismo ele é considerado uma deficiência atualmente, como as demais, né? Sim. Já é uma lei existente, né, no Brasil, então em alguns municípios já estavam instalados. Sim. E aí nós trouxemos aí essa ideia para o nosso município para que seja feita, porque ela já é uma lei que já existe, né? Devido a esses fatores. Por nem sempre ser algo aparente, Uhum. como um pai pode provar, assim, digamos assim, não, meu filho é autista e eu preciso de fato dessa prioridade. Então é por isso que nós viemos nas nossas redes os últimos dias reforçando a questão da carteirinha, né? Então eu venho frisado que me acompanha lá e marcando sempre o pessoal para fazer a carteirinha, porque é através disso que os pais podem comprovar que seu filho é autista, né? Sim. Porque o autismo ele não tem características físicas por ser neurológico. Então, com a carteirinha fica muito mais fácil que o comerciante identifique, né? E essa criança tenha prioridade nas filas, né? Aí dos comércios. Então, a gente vai falar um pouquinho da carteirinha. Claro, vamos só soltar o vídeo, aproveitar que a gente já falou do Henrique, estamos falando da lei, vamos soltar o vídeo do Henrique falando um pouquinho dessa conquista aí tão importante para a sociedade, gente. O Grupo Inclusão Autismo Otacílio Costa tem sido muito importante na defesa dos autistas. E eu tenho buscado ser parceiro, a gente organiza reuniões periódicas e traz os problemas e busca soluções. Como vereador, aprovamos um projeto de lei, já foi sancionado e tem outros projetos que apresentei e estão em trâmite. Então, os vereadores, o prefeito tem sido parceiro desse grupo e é assim que nós, como políticos, como funcionários do povo, podemos contribuir com essas causas. Um abraço. Então é isso aí, pessoal, né? Nós precisamos que toda a sociedade compre essa luta tão justa, né? Desde do povo, que somos nós, as casas, né, como a Casa do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que estão aí para gerir uma sociedade para o povo, né, com leis que sirvam, né, que sejam realmente ali algo bom para a nossa sociedade. Então, que não só o Henrique, mas cada vereador que votou a favor, né, desde lá do prefeito também que sancionou. Então, parabéns, porque isso é muito importante, né? A gente vê os nossos vereadores apoiando uma causa nobre, uma causa tão importante. Agora, vamos falar do que vocês tinham pontuado sobre a carteirinha. Bom, então, né, depois vou passar a palavra para as meninas também, para fazer Então, as até contribuições. perguntando aqui, ó, a Kate perguntando aqui, como eu consigo a carteirinha? Meu filho é autista. Bom, então a Pai de Lages, né, está junto conosco nessa busca pelas carteirinhas. O meu filho, né, o Heitor, o Vini e o Bruno também, filho da Marcele, também já temos ele já tem as próprias carteirinhas. Então nós começamos aqui por nós, né? Sim. E aí, então as pessoas precisam agendar, né, entrar em contato com a Pai para agendar, de Lages, exatamente, para marcar um horário para fazer as carteirinhas, tá? O que precisa de documentação? Vocês têm um telefone que possa passar da Pai de Lages? É 3222-2726. Vamos repetir? 3222-2726. Esse é o número da Pai de Lages. Dá até para gravar agora, né? E aí, então, precisa ter algumas documentações.
que é o laudo atualizado, né, dentro de 6 meses. Tipo sanguíneo da criança, tá? Comprovante de residência dos pais, documento dos pais com foto e número de CPF, RG. E o documento da criança também. E o documento da criança. Não precisa levar foto 3x4, porque eles fazem a foto na hora, tá? Caso vocês, pais, não tenham um laudo atualizado, vocês podem ir na unidade de saúde do seu bairro, aqui do município, e marcar uma consulta com o médico que atende na unidade. E com a criança precisa estar junto com o pai na hora da consulta, e o médico emite um laudo, né? É importante que o médico coloque o CID, né? O CID-10 F84.0, que significa autismo infantil, para que o médico lá na hora da consulta lá na PAI, ele identifique, né? Então vamos repetir, Amanda, quem não tem um laudo atualizado deve fazer o quê? E fala de novo do CID, isso é importante, então, conter lá na... Precisa. Pode falar. Então, precisa ir na unidade de saúde, consultar com o médico e o filho junto, né? Solicitar um laudo atualizado. Você pode levar o laudo que você já tem para o médico olhar, né? E aí precisa constar no laudo CID-10 F84.0, que significa autismo infantil. Tá. Então, pegou o laudo, certifica ali já na frente do médico, tá tudo certinho, para não precisar, de repente, vai lá na PAI e falta o CID. Vai lá na PAI, sei lá, o CID tá errado, uma coisa assim, né? Então, já pegou o documento, é na hora que sai o documento? Sim, ali na unidade de saúde sai na hora. Na hora. Então, pegou o documento, dá uma checadinha, né? Tá tudo ok, e vai lá. Ou se não, aí você liga pro neuro do teu filho, e solicita ali, como a Ana fez, né, Ana? E ele encaminha. Hoje já é digital, então. Então tem outros meios já de encaminha ali. E quem quiser, de repente, poxa, eu quero me orientar melhor, eu quero sentar com o grupo e conversar, tem pais assistindo aqui, como faz, meninas? Nós temos a nossa página no Instagram e no Facebook, @inclusãoautismo.oc, ou pais e amigos dos autistas. Aí pode entrar em contato com a gente tira as dúvidas. Não consegui pegar todas as informações. A gente pode estar disponibilizando e também já está na nossa página lá do Instagram e do Facebook também. Então, qualquer dúvida a gente está à disposição. Amanda, fala pra você, queria tocar na questão financeira que você... ali onde voltando àquele assunto, né? Então, a partir do diagnóstico, muda toda a estrutura familiar. Questões financeiras, as questões emocionais, psíquicas, né? Individual de cada pai, de cada mãe. Então, isso gera um fator de estresse, né? Muita ansiedade, enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso com os pais também, né? Hoje... a porcentagem, né, estudos recentes também apontam que muitas mães, né, como as mães ficam à frente muitas vezes de todo o papel, as mães apresentam quadros clínicos mais graves, né, psíquicos, né, então para ter esse olhar cuidadoso com a mãe, porque geralmente a mãe que fica à frente, né, e leva na terapia e fica mais ansiosa, né, então o nosso papel é de orientar o que é o autismo, o que pode ser feito para que os pais consigam enxergar as potencialidades dos seus próprios filhos, né. Você trabalha hoje atendendo autistas, né, como você enxerga essa realidade, Amanda, desse trabalho com a sociedade também? Como tem evoluído a sociedade, né? A gente sabe que a gente está falando sobre leis, sobre a importância, mas é claro, existe, como você falou, o ideal e o real. Como anda o real na nossa sociedade? Quero também que a Ana fale um pouquinho sobre isso. Já sentiu preconceito? Né? Poxa, meu filho sofreu preconceito, ou eu sofri um preconceito por ser mãe de autista. E Amanda, eu quero que esse olhar profissional sobre a nossa sociedade, você que atende, que está ali no dia a dia com pais, com as crianças, podem falar. E a Carol também, né? Porque quando a gente, vamos botar assim, não faz parte propriamente, porque eu não tenho alguém na minha família, às vezes a gente consegue ouvir mais do que quem tem. Acaba surgindo comentários perto de você, talvez, que sejam mais preconceituosos. Alguém, talvez, que nem saiba que você é envolvida com a temática. Por favor, meninas, vamos falar um pouquinho sobre como combater esse preconceito na nossa sociedade.
Isso acontece, o preconceito, infelizmente, existe, não só com a criança, mas também com seus familiares. Com os familiares, porque muitos, quando não entendem, não sabem, né, não conhecem sobre o Sim. autismo, você vai ver uma criança tendo alguma crise ou tendo alguma negação, vai achar que é birra. Sim. Aí o que vai dizer? O pai não dá conta, Não educou essa criança. educou, sabe? Como a Amanda falou, a questão da seletividade na alimentação. O Vinícius é um que tem, não, ele não come tudo que é coisa. Ai, Então, que frescura! Comentários assim, né? Mas que é são enjoado. Enjoado, sim. O pai e a mãe só deixam comer o que quer. Sim. E não é assim. É claro que é uma batalha, né? Nós temos que estar tentando, tem que pelo menos tentar oferecer Sim. coisas diferentes, conforme o momento e a aceitação deles. Entendo. Porque realmente eles têm uma dificuldade. Não é só porque eu quero que ele tente ou porque ele vai conseguir. Muitas vezes não vai conseguir, Uhum. sabe? E a questão do filho também sofre preconceito. Meu filho já sofreu, já presenciei, inclusive, né, de dizer, é louco, é retardado. Por quê? Porque ele não conseguia acompanhar uma brincadeira Sim. de alguma criança, às vezes até mesmo da idade dele. Só que o pensamento dele, às vezes a mentalidade dele para aquela brincadeira é diferente. Sim, sim. Sabe, ele não conseguiu acompanhar, então houve essa crítica. Ixi. Como pai, é muito difícil. Eu não conseguiria aqui te expressar com palavras o que a gente pensa naquele momento. Você nem vai querer ouvir, Sim, né? Mas, sim. enfim, é uma situação que não tem como pedir para um pai, para uma mãe, ser indiferente, ser imparcial. Não existe. É um pedaço de nós. Não existe, não tem como separar isso. Sim. Isso é o nosso objetivo, para que as pessoas entendam. É por E a isso partir daí de temas como respeitem. esse, né? É importante para a gente ser mais esclarecido, gente. Exatamente. Amanda. Bom, né? Então eu recebo inúmeros pais, não só na clínica, mas recebo muitas mensagens, né? Olha, eu tô preocupada. Enfim, então percebo que realmente ainda os pais é muito novo para eles, né? Essa questão de qualquer tipo de atraso no desenvolvimento. Já ouvi até de alguns pais, eu não sabia que meu filho de 1 ano e 5 meses poderia ser atendido por um profissional da área da psicologia, né? Já Sim. começaria a terapia antes do esperado. Sim. Mas percebo pela minha convivência com Sim, né, sim. outros pais que há informação. Né? A gente não descarta que existe preconceito, existe sim. Já presenciei momentos onde os familiares ficam preocupados com o que vão pensar pós-diagnóstico, né? Então eu também preparo essa família para isso. Sim. Né? Então é muito complexo ainda. Falta informação, né? Como você disse, como você mencionou, né? Há alguns instantes atrás. Eu não vivencio, eu não sei, né? Então, eu vejo que ainda falta muito, a gente tem muito ainda para alcançar, mas nós já começamos, né? O start, Sim. botando o start, nós já apertamos, né? Então, esse grupo é para isso mesmo, para que a gente Gerar um desmistifique bate-papo, um debate algumas sobre coisas. a temática, claro. Porque assim, a olho, vamos pensar, falando de uma forma mais simples, o que é o autismo, né? A criança só vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer aquilo que nós fazemos em 1 dia, 2 dias. A criança vai levar 1 semana, Sim. né, de aprendizado, por exemplo. Mas não quer dizer que ela será incapacitada e não conseguirá atingir o objetivo. Ela vai conseguir um pouquinho com dificuldade, mas ela vai fazer. Mesmo do grau 3, nível 3. Tá, o severo, né? Severo. O severo, a criança precisa de muito suporte. Então, vamos pensar nesses casos também, que Mais muitas severo. vezes não é muito falado, né? No severo, a criança precisa de muito suporte. E, geralmente, ela vem com uma comorbidade, uma outra deficiência Sim. associada ao autismo, né? Então, mas mesmo assim, nós não podemos deixar de incluir essa criança, seja Sim. no ambiente escolar, seja na sociedade, que ela participe de Mesmo qualquer... esse grau 3, o autismo severo, ele pode frequentar a escola, é uma deve lei. frequentar a Uhum. escola. Não pode ser, a criança não pode ficar isenta. Né? Escola tem que regular. regular. Ela vai ter que frequentar, é um direito dela estar no ambiente escolar, né?
Então, caso alguma escola não aceite essa criança, é crime. É crime. Né? Porque é uma lei. Então, a criança tem que estar envolvida. Isso é inclusão, né? Geralmente, elas não são verbais, então elas têm um pouquinho mais de dificuldade de aprendizado, mas elas estão ali interagindo. É isso que faz parte da inclusão, né? Incluir a criança na sociedade. Mesmo com nível severo, a gente não pode descartá-las, né, dos ambientes nos quais a gente frequenta. Carol, depois da Carol, menina, a gente encaminha aqui para o final. Quero que vocês falem aí aquilo que eu não perguntei, mas é muito importante vocês estarem colocando. Vocês fiquem à vontade. Carol. Infelizmente, já presenciei, sim, situações de preconceito. Às vezes ela pode acontecer externo, como às vezes dentro do próprio âmbito familiar daquela criança. E uma das situações que eu passei, assim, que eu acho que foi a que mais me doeu, foi que a gente estava em um momento de descontração, conversando, caminhando, e a pessoa disse assim, tá louco, cara, só pode ser um autista, por causa de um comportamento de uma outra pessoa que estava junto. Quer dizer, uma brincadeira, né, vamos botar aspas aqui na palavra brincadeira, mas que acaba liberando um preconceito que gente, eu não vou mentir, que muitos de nós acabam cometendo. Não só com autismo, como com outros também, né? Então, naquele momento, eu primeiro respirei, não foi o momento de dar o feedback. Não era ali na hora, pessoa, mas na primeira oportunidade que tive, sentou eu e conversou. pra ela, você sabe o que é um autismo? Você conhece o autismo? Sabe o que você está falando? Então, a gente teve a oportunidade de explanar o assunto com ele e, com certeza, ele hoje não, é mais consciente e não comete mais essas frases. E é bem legal o que você falou, né? Não foi ali, não foi na hora, provavelmente a pessoa não fez de maldade, mas fez por falta de conhecimento próprio. E aí você pôde sentar e conversar. Exato. Então, é educativo, né, meninas? Exato. Eu acho que é importante salientar também para as pessoas não usarem o termo autista como algo banal. Eu sou autista. Né? As pessoas, a gente ouve muito, eu tenho um pouco de autismo também. Sempre ouvimos, assim, frases soltas, né? Então, tá lá no mundinho dele, deve ser um autista, algo do tipo, é tão, eu não sei, assim, a visão das demais pessoas, mas é algo tão delicado, né? Envolve família, envolve uma pessoa pequena, um serzinho, envolve um adolescente, um adulto, né? Porque nós não falamos só das crianças. Mas temos que ter esse cuidado, né? Quando estamos nos referindo a algo ou alguém, né? O autista, potencial para se tornar um profissional, ter uma vida autônoma, como tem mais essa pergunta, eu sei que eu já estou oh, meu Deus do céu! Mas veio essa pergunta à minha mente. Funciona assim? Dá para se tornar autônomo, ter sua profissão, casar? Como funciona isso? Sem dúvida. Inclusive, muito importante destacar, naquilo que eles são bons, que eles gostam, eles são os melhores. A dedicação deles é imensa. Então, vai ter algo que eles vão se destacar, que eles vão ser os melhores. Porque a dedicação deles, o entusiasmo, já digo entusiasmo, porque aquilo brilha nos olhos. Eu tô falando porque eu tô vendo o meu filho em algumas situações e em algumas coisas que ele gosta e que realmente ele se sai muito bem. É impressionante. Então, faz melhor do que qualquer um de nós aqui. Sem dúvida. Melhor jogador do mundo. Sim. Então, a dedicação deles é integral, é excepcional. E o nosso papel enquanto profissionais que trabalham, né, com crianças com autismo é proporcionar essa autonomia para que a criança consiga atingir uma qualidade de vida das quais a gente traça como objetivo, né? Vai ser uma criança, vai se tornar um adolescente, um adulto com autonomia. Um exemplo, Elaine, desculpa, pode falar. Você havia perguntado antes de pessoas famosas. Isso, pode falar. O Carlão, esposo da Creide. Se alguém já viu ela nas redes sociais, ela é uma influencer. Sim, e ele é autista. E faz uns 15 dias ela fez uma live como é ser esposa de um autista. Gente, uma live maravilhosa, muito legal. Tá gravada, dá pra assistir. E uma outra pessoa que eu acho que assim é influenciador e é um cara, meu Deus, que inclusive ele fez parte da Lei Berenice Piana.
É o Romeu, Pode falar. filho do Do Marcos Mion, né? Ah, O sim. Romeu, e ele, nossa, se quem, né, tiver curiosidade de acompanhar as redes sociais dele, é assim, ó, é incrível. A gente se encanta até com tudo que eles fazem. O Carlão mesmo, o esposo da Creide, ele é expert no que ele faz. Então é um exemplo, né, para as pessoas se inspirarem e acreditar nos filhos, né? Acreditar Eu nos queria filhos. deixar um filme Pode como falar. sugestão, né? Para os pais e para todos que tenham curiosidade em assistir na Netflix, Uhum. que é o Atypical, né? Então fala da história de um adolescente autista. É uma série. É uma Uma série. série. E já tem episódios novos aí. É muito bacana porque vocês vão conseguir identificar a realidade de um adolescente autista, que é a dúvida de muitos pais. Como vai ser o meu filho na adolescência, né? E ele mostra exatamente que ele tem potencialidade para fazer todas as coisas. A mãe super protetora. Enfim, assistam que vocês vão se surpreender com a série. É muito legal. Gente, o bate-papo poderia levar aqui, ó, cada um que a gente vai puxando um teminha, poderia levar aqui por horas, mas, né, a gente chega aí a 1 hora de programa, agradecendo a você que esteve com a gente até agora, agradecendo a você a audiência, pedindo a você que compartilhe a live, porque é informação chegando a mais pessoas, chegando a mais cidadãos, para que a gente possa tornar a nossa sociedade um lugar melhor para todos, gente, não só para um grupo da sociedade, mas para todos. Então eu quero deixar as meninas darem essas considerações finais, começando ali pela Ana. Muito obrigada, né, a todos por estarem assistindo e reforçamos, se tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição, né, e caso presencie ou vejam alguma coisa relacionada ao autismo, né, podem também estar nos solicitando, na questão da escola. Procurem sempre aos pais, procurem sempre ser abertos ao que os professores têm para passar, né? Procurem um profissional também que vão estar ajudando. Isso é muito importante e melhora a qualidade familiar. Amanda? Bom, então, além de profissional, que muitos já me conhecem, sabe da minha trajetória aí no município, né? Enquanto integrante do grupo, eu quero dizer que nós estamos abertos, né? Então, estamos nos construindo enquanto grupo, primeiramente, temos muito ainda que fazer e que aprender, né? Mas tenham certeza que nós queremos representar as pessoas com autismo, os pais com autismo, que têm filhos com autismo, da melhor forma possível. Então, saibam que nós temos muitos projetos ainda que não foram executados, mas que todos proporcionam aí algo melhor para cada um deles, né? E eu também, enquanto profissional, né, que trabalho na cidade, também trabalho com crianças com autismo, trabalho com todo público infantil. Se tiverem dúvidas, me procurem na clínica, entrem em contato com as meninas passam o meu contato, né, para uma conversa mais direcionada ao foco do que vocês precisam. Eu estou muito feliz em fazer parte, ser convidada pelas meninas para fazer parte do grupo. Era um sonho meu, particular, que quando eu me formasse eu pudesse ter um grupo, e eu entrei no grupo que já é formado e a gente tem uma parceria assim gigantesca, então todos com o mesmo propósito, né? Enquanto mãe também peço para que a sociedade... A gente quer transformar a sociedade para deixar os nossos filhos bem acolhidos, né? Então, eu não sei, meu dia é autismo, eu hoje respiro autismo de todas as maneiras e estou muito feliz e realizada com tudo que vem acontecendo. E saibam que o nosso grupo vai fazer o que for possível, né? Para todos, não só para nossos filhos, mas para todos os filhos de vocês também. Vinícius tem quantos anos? 10. O Heitor? 5. Carol? Então, quero agradecer a todos que ficou até aqui nos assistindo. Agradecer especialmente a todos os apoiadores, né? Todos que nós já citamos aqui. Também repasso meu agradecimento em nome da Soraya, que também é uma integrante do nosso grupo, não pôde estar presente. A Ana Cláudia também. E também o Henrique, que faz parte como apoiador principal do nosso grupo, né? E é isso. Quem tiver dúvidas, quem precisar de algum apoio, o que for, a gente está à disposição.
e que as pessoas continuem nos recebendo de braços abertos para que a gente consiga galgar mais passos aí do que a gente precisa e tem em planos aí. Então é isso aí, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Agradecer aqui a Elisete de Jesus, dando parabéns pela participação das mães, né? Elisete falou, estou assistindo, Fátima Mello assistindo, Larissa William assistindo, a Soraya dizendo parabéns e muito obrigada a todos os envolvidos. Foi lindo, queremos mais, né? Soraya, nós que te agradecemos, Amanda, pela sua disponibilidade em abraçar essa causa. Então é isso aí, gente. Tatiane falando excelente tema, Cristiane, a presidente da CDL aqui aplaudindo também. Gente, muito obrigada pela sua audiência. Jornal Correio Otaciliense com essa missão muito importante, né? Levar informação a você de qualidade, informação para mudar, de alguma maneira, a nossa sociedade. Toda quinta-feira aqui, né, no CO Entrevista. Até a próxima quinta-feira. Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio Otaciliense, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio Otaciliense é o nosso jornal.